Meus amigos, muito bom dia a todos nós. A gente está muito feliz por essa oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para conversar sobre o Evangelho de Jesus, trazendo à luz desse Evangelho assuntos tão pertinentes e tão atuais, por exemplo, o consumismo. Mas, na verdade, há um outro motivo mais importante pelo qual viemos aqui. Viemos para ouvir sobre o consumismo, é verdade. Viemos para nos reunir, nos encontrar, trazer os pequenininhos, não é? Isso é fundamental. Mas, além disso, no nível mais profundo de entendimento, nós viemos aqui para refletir a nós mesmos. Nós viemos aqui para nos questionar, para tentar entender a dinâmica na qual vivemos, o que somos, quem somos, por que fazemos as coisas que fazemos. E talvez com o auxílio da doutrina espírita, a gente possa avançar nesse conhecimento e entendimento, e o resultado disso é o equilíbrio, é felicidade, é paz interior. Então a nossa busca é por crescer individualmente. Pode até ser que alguns de nós não tenham despertado com clareza para essa realidade, mas viemos aqui para evoluir e para crescer. Então eu quero convidá-lo nessa manhã de sábado, a gente ficar aqui. Eu sei que é difícil, a gente está envolvido com tantos pensamentos, vem uma ideia, a gente projeta a ideia, sai um pouco daqui, mas o convite é ficarmos aqui para absorvermos o máximo possível do que o Espiritismo tem para nos ensinar com relação ao consumismo. A gente vai fazer uma introdução, depois a gente vai trazer alguns textos da doutrina espírita e abrir no final para perguntas e considerações dos companheiros. Tudo bem? Podemos começar então? Então vamos lá. O que é consumismo? A gente costuma entender consumismo como sendo a atitude, o ato. Mas será que é só isso? E a pergunta talvez mais importante do que o que é: por quê? Por que a gente consome? Por que o consumismo é uma prática? Onde foi que nós aprendemos isso? De onde trazemos isso impregnado no nosso psiquismo de espíritos imortais? E por que satisfaz tanto o consumo? Não é? Então, ao longo dessa explanação, desse trabalho, a gente vai explicar essas questões, trazendo à luz do Espiritismo. Foi no dicionário consumismo, o conceito. Observe bem, companheiros: paixão por comprar, tendência a comprar sem freio, excesso de consumo, sistema caracterizado por esse excesso. Como se não bastasse ser algo inclinado para o compulsivo, para ser excesso, para ser paixão, veja, algo que gera uma reação química, ele ainda diz que é um sistema. Então o consumismo está além das atitudes que ele produz, é um sistema. Fui até o dicionário, que é sistema? Categorização de um conjunto de elementos de acordo com uma ordem determinada. Vejam então que há um conjunto de elementos que determinam as ações por detrás do consumismo. E diz ainda que é uma ciência, é uma doutrina, é um conjunto de ideias. Então, quando nós militamos no consumismo, praticamos esse consumismo necessário, dentro das proporções de necessidade, a gente percebe que ele tem ideias que nos impulsionam. Meus irmãos, nós somos movidos por ideias, nós somos movidos por influências o tempo todo. Estamos sendo influenciados aqui agora pelo Espiritismo, estamos influenciando a nós mesmos e as pessoas à nossa volta, e o dia inteiro fazemos atitudes que influenciam e somos influenciados. Mas vejam bem, essas ideias impregnadas do consumismo, vou trazer algumas, porque a proposta não é falar de consumismo, é falar do que o Espiritismo tem com relação a esse assunto. Por exemplo, os supérfluos, né? A gente acostumou a fazer com que coisas que são supérfluas se tornassem necessidade. Nós temos uma facilidade de migrar, por exemplo, compramos um smartphone novo, e aí sai um modelo mais atualizado. Não há uma necessidade de uma troca desse aparelho, mas nos nossos conceitos, para a gente, é muito importante essa troca. Por quê? O consumismo alimenta a ideia da importância de supérfluos. Mais uma outra ideia que está embrionária, impregnada no consumismo, a ideia dos valores materiais.
estão em voga e são exaltados acima de tudo a aquisição de valores materiais, não é? Então a gente consome e só se consome matéria na maioria das vezes. Poucas vezes nós investimos em fé, em algo espiritual, a não ser um livro, que também é matéria, que tem a ver com as questões espirituais. Está também a ideia do status, né? Nós precisamos de alguma maneira alimentar o orgulho, alimentar a vaidade, que ainda faz parte da gente, é a nossa realidade. Nós somos espíritas em evolução, espíritos em evolução, cometemos ainda alguns erros, ainda temos sombras, lutamos contra elas, é a realidade, mas ainda temos sombras, e às vezes a gente interpreta mal aquela fala de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando Kardec teria dito que se reconheceria o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Já há no meio espírita uma interpretação incorreta desse texto. Alguns de nós pensamos então que para ser espíritas temos que estar transformados moralmente 100%. Não é verdade. Então nenhum de nós poderia ser considerado espírita verdadeiro. Mas o fato é que o processo está em andamento. Então, por exemplo, já dei esse exemplo aqui fazendo uma palestra recente, se a pessoa é compulsivo por fazer fofocas, então ele, antes do espiritismo, antes dessa conscientização, ele fazia 10 fofocas por dia, e agora ele percebeu o mal que isso produz, e ele está tentando se controlar, e agora ele consegue fazer 5 fofocas por dia. Ele está tendo uma transformação moral? Com certeza. Ele é um espírita verdadeiro? É, e ainda no negativo, até chegar um momento em que ele vai perceber que conseguiu controlar o mau hábito de falar dos outros, e vai perceber que a única forma de crescer é quando ele traz o foco para si mesmo. Levaria Jesus, né, ter dito a gente no Sermão do Monte, que antes de tentarmos tirar o cisco do olho do nosso irmão, deveríamos tirar o cisco, a trave do nosso próprio olho, ou seja, olhar para a gente. Mas o que é o status, né? Recentemente eu ouvi um vídeo, e a pessoa dizia que status é você comprar as coisas que não precisa, muitas vezes com o dinheiro que não tem, para impressionar a quem não interessa. Então é seu vizinho, nossa, o seu vizinho te olha, nossa, olha o carro dele, esse cara deve ser muito poderoso, não sabe a prestação, onde está o esforço que você está fazendo. Mas a ideia do status alimenta a vaidade e orgulho. Além dessa ideia, a ideia equivocada de sucesso. A gente pensa, nós capitalistas, numa comunidade do sistema capitalista, sucesso é ter, sucesso é adquirir, né? E mais, mostrar para o outro. Não adianta só ter, os outros têm que perceber que a gente tem. De alguma maneira isso alimenta. Mas alimenta o quê? De onde está vindo isso? Qual o sentimento por detrás disso? Qual a raiz? Isso é saudável? Será que isso nos faz bem? Quantas vezes, meus irmãos, a nossa dor, a nossa frustração, o nosso sofrimento, que levam muitos ao suicídio, é por conta de um valor imaginário, é por conta de um objetivo material que não vai felicitar. A gente trabalha, a gente adquire, os mais experientes aqui vão conferir comigo isso, a gente passa a vida toda projetando um futuro, e quando a gente consegue adquirir as coisas materiais que queríamos, elas não nos alimentam, elas não completam, fica faltando o lado espiritual. Nós conhecemos inúmeras pessoas que estão de bolsos cheios e coração vazios. É preciso entender que o conceito de sucesso não é bem esse que nós aprendemos. Me lembrei de uma história de um certo bilionário americano que queria fazer uma entrevista, isso é um fato real, com um guru lá na Índia. E essa entrevista só permitiria que ele fizesse uma pergunta. E aí então ele só tinha vaga daqui a 6 meses, vejam só. Ele se preparou, foi lá visitar o guru, era uma região muito distante, muito pobre. Quando ele entrou na casa do guru, só tinha uma casa muito pobre, só tinha uma esteira e uma moringa com água. Ele ficou tão impressionado com aquilo, que ele perguntou assim para aquele... Acabou fazendo pergunta aqui da hora, né? Perdeu a viagem. Onde estão os seus móveis? Ele perguntou ao guru. E o guru olhou para ele impressionado e perguntou, mas o que são móveis, né? E ele ficou assustado. O guru falou, e onde estão os seus móveis? O guru perguntou para ele, ele falou, não, eu estou aqui só de passagem.
E o guru respondeu: eu também. Meus irmãos, estamos de passagem. Talvez o conceito de sucesso seja necessário de a gente mudar esse conceito, reaprender, porque sucesso não é bens materiais. Vamos ver isso ao longo do estudo. Mais outra ideia: o apelo às compras. Há um apelo, a mídia massifica a ideia de comprar. É toda hora. Nós só vemos anúncios, até a novela tem os merchandising que são ideias de compra. Um apelo à compra, que é facilitado com esse consumismo digital. Sentado em casa, de pijama, podemos comprar o que você quiser, não é? Com um cartão de crédito na mão, com limite bom, você compra o que você quiser. Isso é uma facilidade. Mas por que está escondido por detrás da ideia do consumismo? É essa a proposta. Esse é o questionamento. Será que eu tenho tentado alimentar as minhas frustrações, aliviar a minha própria dor, matando a minha sede, tentando matar com o consumismo? Então vamos lá, vamos avançar nos pontinhos ali com relação a todas essas ideias impregnadas. Esse ismo que eu coloquei ali no i branco, vejam só, ele aprisiona, ele cria o consumismo, cria uma dependência. Há grupos anônimos, aqui no Espírito Santo não temos, mas em São Paulo tem, Rio Grande do Sul tem, chamado Consumidores Compulsivos Anônimos. Eu conheci esse grupo. Ele trata daqueles casos de pessoas que consomem descontroladamente, virado uma doença, uma patologia de fundo emocional. Interessante que quando eu conheci esse grupo lá em São Paulo, na sala do lado, sabe qual era o grupo anônimo que funcionava? Devedores Compulsivos Anônimos. Impressionante, né? Parece que um sai da reunião e vai para outra. Uma doença que aprisiona, uma doença, meus irmãos, que escraviza e que infelicita. E quando a gente pensa que infelicita, a gente vai ver que é um consumo que consome. Muitos estão sendo consumidos emocionalmente porque precisam ter, investem, fazem de tudo, até se vendem, até se permitem ações, por exemplo, numa falcatrua qualquer, são seduzidos por um dinheiro fácil, por conta da necessidade do ter. Mas a pergunta é, por quê? Por que, de onde vem isso? Por que nós, que temos consciência, somos seres maduros, uma geração que Allan Kardec diz que é a geração da nova era, a geração que já tem uma consciência despertada, ainda vivenciamos o consumo, esse consumismo patológico. Por quê? Para começar a aprofundar nesse assunto, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, as 5 alternativas da humanidade, Kardec vai trazer assim, resumido, né? As 5 alternativas da humanidade são as que resultam das doutrinas do materialismo, é a primeira, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Esse panteísmo é aquela ideia de que nós somos seres que viemos de uma matéria maior, de uma grande energia, e quando nós morremos voltamos a fazer parte dessa energia. Ou seja, não temos individualidade. Voltamos a ser parte de um todo. O deísmo é aquele que diz que crê em Deus, mas que Deus não está preocupado com a gente, não. As coisas estão acontecendo aqui por acaso. Há um acaso em andamento. O dogmatismo é aquele que diz que nós somos criados no ato da concepção. Então somos espíritos, somos imortais, seremos imortais, mas não temos um passado. Fomos criados no ato da concepção. E o espiritismo, que nós vamos trabalhar hoje. Mas ele fala do materialismo. Ele diz que uma das alternativas da humanidade é o materialismo. Meus irmãos, nós, como disse no começo, precisamos de nos apoiar em alguma coisa, de sermos influenciados. Nós temos que ter um apoio. Muitos de nós, no passado, recorremos ao materialismo, por necessidade. Uma época em que a igreja faliu, que nós falimos a igreja, porque a igreja virou governo, a igreja virou algo que vendia a indulgência, não é? Fazia julgamentos absurdos, matava as pessoas nas fogueiras, enfim, nós estávamos lá de alguma maneira fazendo esse tipo de comportamento, mas foi melhor, para não sentir o vazio, pensar no materialismo. Mas o que é o materialismo? Kardec vai dizer ainda no Obras Póstumas que no materialismo, ele diz que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria.
nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Então, qual a consequência disso? Naturalmente, a consequência será, se o homem apenas é matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. É natural. Então, se eu vou viver essa vida e depois eu vou acabar, por que vou me preocupar? Eu vou preocupar com questões materiais, prolongar a minha vida aqui, para eu aproveitar ao máximo possível. Porque eu vou pensar em dividir, porque eu vou pensar no outro, eu tenho que pensar em mim. Seria, então, alimentar o sistema egóico de cada um de nós. Dito isso, então, nasce o consumismo. Vejam só, o consumismo, então, é um subproduto do materialismo. A doutrina é materialista, é o materialismo. O consumismo vem dele. E esse consumismo é parte de um sistema. Esse sistema, companheiros, está inserido em várias culturas. Eu penso que na maioria das civilizações hoje, o que impera é a ideia do materialismo, do consumo, que vem pelo capitalismo. E mais que isso, é uma predominância do ser egóico. Então nós somos no materialismo, nós queremos para a gente. Nós pensamos em nós primeiro. É dito isso, é pregado isso. Por exemplo, a ideia do comércio hoje. O que é considerado fazer um bom negócio? É quando eu ganho e o outro perde. Isso é um bom negócio? Não é um bom negócio. Para o cristianismo não é. Um bom negócio seria os dois serem atendidos com justiça e ficarem satisfeitos. Esse seria o bom negócio. Mas nós trazemos de lá de trás, dessa cultura capitalista, dessa cultura do materialismo e do consumismo, a ideia de ganhar, né? Eu me lembro da minha adolescência, eu estou com 54 anos, havia uma propaganda de televisão, quando o Brasil foi campeão do mundo em 1970, muitos aqui não vão se lembrar disso, né? E um dos jogadores que foi responsável por esse campeonato se chamava Gerson, e ele fazia propaganda de um cigarro. Naquela época podia se fazer propaganda de cigarro na televisão. E ele dizia assim: o importante é levar vantagem em tudo, certo? Não sei quantos vão se lembrar disso. Ele trazia a ideia na mídia de levar vantagem em tudo. Será que a vida é isso? Será que quando eu estou levando vantagem, eu estou fazendo o bem? Eu vi um seminário recente do Haroldo Dutra Dias, e ele dizia assim: e quando você faz o bem, e o bem é só para você, na maioria das vezes o bem é o mal. O bem, para ser bem, ele tem que ser bem para todos. Essa é a visão de fraternidade, solidariedade, que é a proposta espírita. Então a gente pensou em egoísmo, porque o egoísmo é a base, é o centro. Os sistemas que nós vivemos hoje, que estão impregnados em nós, que nos levam a atitudes muitas vezes inconscientes do consumismo, são alimentados pelo egoísmo. E quando a gente pensa em egoísmo, se somarmos a ele orgulho, vamos lembrar um dos eixos da literatura de Allan Kardec, onde ele vai dizer que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. São os cânceres, as doenças da humanidade. Se hoje o mundo vive dificuldades, se hoje uma criança morre de fome na África a cada 30 segundos, se hoje no Brasil são 16 milhões de miseráveis, é porque por detrás o egoísmo individual que migra para um egoísmo social, que vai ser eliminado depois de algum tempo, com o processo de conscientização. Mas Allan Kardec incluiria mais tarde, nessas duas chagas, a vaidade, como sendo um subproduto do egoísmo, do orgulho. Meus irmãos, o que é a vaidade? É a gente se sentir superior, a gente se sentir melhor, a gente querer ser valorizado. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos vendemos para receber a aprovação do outro, para receber o valor do outro, porque nós ainda nos escondemos e não nos valorizamos. Não descobrimos ainda que somos seres especiais. Somos entidades imortais, que um dia seremos perfeitos, num processo de caminhada, que precisamos lutar para vencer a nós mesmos. Quantas vezes esquecemos que somos importantes? E aí, só para fazer esse link, a gente fica pensando que a Terra hoje tem em torno de 7,2 bilhões de pessoas. Cada uma delas, incluindo a cada um de nós, tem uma impressão digital única, em 7,2 bilhões. Será que essa impressão digital
Não seria Deus querendo colocar em cada um de nós uma marca humana para dizer que você é especial? Claro que é. Nós somos seres especiais, mas envolvidos num sistema que trazemos do passado, cheio de informações equivocadas, a gente ainda acha que para ser feliz tem que agradar o outro. É o outro que tem que me fazer feliz? Um equívoco. Felicidade é algo pessoal, é uma aceitação do que somos, entendendo que ainda há sombras a serem vencidas, e que o grande passo a ser dado é o investimento em nós mesmos para conquistar a luz. Mas nós já temos luz, e temos que valorizar essa luz, temos que valorizar as aquisições que temos. Quantas vezes, meus irmãos, nosso sofrimento, e aí eu costumo dizer que é a fórmula para a infelicidade. Está todo mundo feliz aqui hoje, graças a Deus, mas você quer ficar infeliz? Um pouquinho? Pensa no que está faltando, é só pensar o que está faltando. Quer ficar feliz? Volta a pensar no que tem. Temos que valorizar nossas aquisições. Já viemos de muito longe, como ser imortal. Temos uma caminhada longa a prosseguir, mas eu preciso entender que eu sou um ser especial destinado à perfeição. Dito isso, voltando para o assunto, dentro do mesmo assunto, um texto central, que é uma palavra de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, 19 a 21, o Sermão da Montanha. Obrigado. Diz assim, um texto que a gente conhece: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Palavra de Jesus: não ajunteis tesouros na terra. Uma orientação, meus irmãos, que passa às vezes desapercebido, porque é o não, e nós temos dificuldade de entender o não. A gente rejeita muito os nãos. Por isso, Moisés, no Pentateuco, lá nos 10 mandamentos, foi muito pouco bem interpretado, foi mal interpretado, não é? Poucos entenderam as proibições. Nós não gostamos de ser proibidos, mas ele está dizendo: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui a ferrugem e as traças corroem, os ladrões roubam, os bens materiais são perecíveis, não duram para sempre. Meus irmãos, e cabe aqui uma reflexão: quantas vezes nós perdemos amizades, ficamos extremamente estressados, vivemos mal, infartamos e morremos por conta de valores materiais? Será que eu tenho que dar valor às coisas materiais? Sim, claro, eu estou vivendo no mundo material, um espírito imortal na matéria, tem que valorizar as coisas materiais, sim, mas muitas vezes não deixo nenhum espaço para valorizar as coisas espirituais. E olha o que vai dizer Jesus na sequência do texto: mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse tesouro são os nossos valores. Quais são os nossos valores, companheiros? Será que eu tenho plena convicção que eu sou um ser espiritual? É essa a questão, essa é a luta. A gente acordar de manhã e lembrar: eu sou um ser espiritual, vivendo mais uma experiência na matéria de tantas que já vivi e de tantas outras que ainda hei de viver, até atingir a perfeição. Mas quais são os meus valores? Quando fala em tesouro, a importância de refletir, porque onde estiver o teu valor, aí vai estar o teu coração. A gente começa a perceber, fazer uma ligação racional. Eu sou movido pelos meus valores. Se eu olhar para minhas atitudes externas, eu descubro meus valores. Valores que muitas vezes estão camuflados, escondidos, maquiados, porque eu não dei conta, ou não quero dar conta, porque eu estou acomodado numa vivência mais ou menos morna. É preciso, a hora é de reflexão para um posicionamento correto, e dessa vez, meus irmãos, a favor do Evangelho de Jesus. É a nossa luta nos últimos 2000 anos, entender Jesus, entender o seu Evangelho, e conseguir fazer o Evangelho, deixar de ser de Jesus para ser nosso, porque um dia esse Evangelho vai ser o nosso Evangelho. As verdades do Evangelho, os princípios espirituais profundos do Evangelho serão nossos, e nesse momento a gente vai conseguir integralmente vivenciar Jesus. Hoje estamos em transição, mas a luta é continuada, as vitórias acontecem dia após dia, os erros fazem parte da história. Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos permitimos errar,
não queremos errar, impregnados por uma outra dificuldade chamada perfeccionismo, uma outra doença psicológica. Não admitimos que erramos. Nós somos seres que ainda erramos e precisamos reconsiderar a nossa posição com relação aos erros que cometemos. Quantas vezes somos críticos, censores, carrascos de nós mesmos? Está na hora de compreender que os erros fazem parte da nossa personalidade ainda. Não posso me acomodar neles, não posso aceitá-los com facilidade, preciso combatê-los. E a ferramenta? O Evangelho. E aí, trazendo isso, voltando para o consumismo, talvez as minhas atitudes hoje de consumo desenfreado, que acontece com espíritas também ainda, porque são seres em evolução, podem estar escondendo essa baixa estima, ou camuflado nesse egoísmo, nessa vontade de nós sermos, nós projetarmos ser o que nós não somos. E a mídia faz isso. Está aí, quem de nós, adolescente, não queria ter sido super-homem, né? Colocou até capa. A gente queria ser os atores de Hollywood, mas nós somos melhores que eles, nós somos nós mesmos, que um dia seremos um Cristo. Dito isso, e avançando no raciocínio, tem um dito popular com relação à matéria que diz assim: quando morrermos, o que temos vamos deixar aqui, o que somos vamos levar. A importância então do investimento na construção dos valores do ser. Aprender a amar mais, ser mais tolerante, perdoar mais a nós mesmos e ao outro, ser mais compreensivo, ser mais amoroso, gentil. Valores que nós não perdemos. O corpo, tudo que nós temos, meus irmãos, até o corpo que é emprestado. André Luiz, na sua literatura, vai chamar de aparelho. Esse aparelho emprestado pelos benfeitores para a gente construir valor do espírito imortal. Tudo fica aqui e passa muito rápido. Contei, fazendo uma palestra aqui também, que eu vi um Chevette. Os companheiros alguns não vão se lembrar o que é um Chevette, mas o Chevette era um carro da GM. E esse Chevette que eu vi, ele estava novinho. Ele era bege, tinha até aquela risquinha preta do lado assim. 79 o ano. Novinho, sem encosto de banco de cabeça. Era opcional o encosto de cabeça, né? Espelho retrovisor só vinha um. Olhei aquele carro novinho, eu fiquei pensando assim: meu Deus, alguém foi na agência um dia comprar esse carro e pagou um dinheirão, e saiu de lá, né, o pessoal olhando para ele: puxa, ele comprou um Chevette. E chegou em casa, a mulher deu saltos de alegria. Hoje não vale nada, só o valor emocional. Com R$2.000 você compra o Chevette e vai ter 3 alegrias, né? Comprar, consertar e vender, né? Mas é assim, os valores passam muito rápido. A matéria não pode ser base para a nossa felicidade. Por isso, muitas vezes, ainda trazemos lá do passado essa ideia e embutimos no espiritismo. A gente ainda faz isso. Compra coleção de livros, uma espécie de demonstração de poder. Matéria, ainda trazemos as ideias. É preciso, então, uma reflexão para sanarmos de uma vez por todas com essa questão, não do consumismo, mas da questão de entendermos como seres espirituais. Gente, tudo bem até aqui? Todo mundo está me acompanhando? Então vamos lá, vamos seguir, porque eu quero entrar no espiritismo agora. Eu tenho um tempo mais reduzido, né? Mas eu vou contar a história, ou pulo essa história. Eu vou contar a história. Todo mundo conhece essa história aqui? De Alexandre o Grande, o grande conquistador greco-macedônio, né? Ele, 200 anos antes da virada da vinda do Cristo, ele conquistou o mundo conhecido e teve uma razão por isso. Foi o missionário de Jesus, Alexandre o Grande. Teve uma razão, né? A razão é que ele dominava o mundo, e ele dominou o mundo e ele obrigava aqueles povos que ele dominava a aprender a falar o grego. 260 anos depois, Paulo de Tarso divulgou o Evangelho do Cristo em grego, justamente porque Alexandre tinha deixado o caminho aberto. Mas enfim, quando ele morreu, a história do sepultamento, ele chamou seus generais e fez 3 desejos meio estranhos. Ele pediu assim: que seu caixão fosse levado pelos médicos que o tratavam. O segundo, que os tesouros de suas conquistas fossem espalhados pelo caminho do cortejo. E o terceiro, que suas mãos fossem para fora do caixão à vista de todos.
E os generais ficaram curiosos, acharam que podia estar delirando, perguntaram aos médicos e perguntaram a ele por que ele queria que fossem esses 3 desejos. O primeiro, ele disse que queria porque quero que os meus médicos carreguem meu caixão para mostrar-lhes e a todos que eles não têm poder perante a morte. O segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os homens, que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E o terceiro, ele dizia, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e que de mãos vazias retornaremos. Deixou uma lição importante, que nós ainda não entendemos no fundo do nosso psiquismo. A gente ainda está lutando para convencer, para nos convencer. E quando estamos na matéria, o poder da matéria é muito forte. As sensações são muito fortes. A gente acaba acreditando ser um ser material, que tem um espírito, né? Na verdade, somos um ser espiritual que temos um corpo. Então, voltando a falar de consumismo e linkando com o espiritismo. Vou trazer algumas passagens aqui da literatura espírita para a gente poder fazer um raciocínio. Eu queria convidá-lo de novo para daqui para frente manter essa linha. Ainda bem que o companheiro está filmando. Isso aí deve ir para o YouTube, eu acho. A gente vai poder rever lá. Mas acompanhe o raciocínio e a linha de conflito que vai existir entre o consumismo e o espiritismo. Podemos começar? Obras póstumas também, segunda parte, Minha Missão. O encontro de Kardec com o Espírito de Verdade, ou Jesus de Nazaré. Diz o benfeitor Allan Kardec: previno-te que é rude a tua missão, porque se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O benfeitor está dizendo para Allan Kardec que o espiritismo ele viria para abalar e transformar o mundo inteiro. Meus irmãos, nós sabemos hoje, na nova era, na transição do planeta para a regeneração, que essa doutrina vai impregnar todos os conhecimentos. E se isso vai acontecer, e se é previsto isso, os agentes, os condutores da doutrina, somos nós. Para os segmentos religiosos, filosóficos, industriais, profissionais. E especialmente no nosso dia a dia com a família e com os amigos. Somos nós, sem a ideia de ser proselitista, somos nós que vamos levar o conhecimento espírita. Nós vamos ver nessa encarnação, igrejas sendo influenciadas poderosamente, como diz nossos irmãos evangélicos, pelos conhecimentos espíritas, pelos pilares, pelos 5 pilares básicos do espiritismo. Mas além desse texto, ainda no Obras Póstumas, agora falando do futuro do espiritismo, que veio para abalar e transformar a humanidade inteira, então vai transformar a nós também. Diz assim sobre o futuro do espiritismo: o espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará, olha só, a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Nós vemos hoje a justiça, tá, o Dr. Castro Dumont, que não me deixa mentir, que nem sempre é justa, Nós vemos acontecer coisas que são respaldadas por uma sentença judicial que está errado, mas um dia o espiritismo vai influenciar para que as leis sejam de fato justas. Diz mais: retificará os erros da história, os erros que nós cometemos e que algumas vezes invigilantemente acusamos e apontamos os dedos para o passado. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro Inspiração, ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Meus irmãos, somos nós que criamos as leis erradas. Os equívocos da história, fomos nós que julgamos Jesus de alguma maneira. Fomos nós que, naquela assembleia, decidimos fazer as cruzadas. Fomos nós. Não dá para culpar o outro. A gente tem uma certa resistência com os fariseus, eram mentirosos, eram hipócritas, né? Uma certa ocasião, o Cristo disse que eles se assemelhavam a sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Mas fomos nós no passado, fomos nós lá atrás. Não dá para julgar os outros. Os erros da história que nós cometemos estão em nossas mãos para serem corrigidos. Essa é a verdade. Sigamos. Restaurará o Espiritismo a religião do Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural,
a que parte do coração e vai diretamente a Deus. E completa e finaliza dizendo: extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Percebam, companheiros, que o ateísmo, essa proposta de que Deus não existe e que nós somos seres materiais, linkada, fruto do materialismo também, são propostas filosóficas que interferem no nosso crescimento moral como indivíduo, como espíritos imortais. Percebe o materialismo por detrás disso? E aí levaria Allan Kardec perguntou aos benfeitores na questão 799: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Ele está falando em progresso. Nós começamos hoje a estudar aqui na casa a lei do trabalho. Tem uma ligação, não há progresso sem trabalho. Mas de que maneira o espiritismo contribui? Responde os benfeitores: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Vejam, as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, produziram o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Eu vou rapidamente ler o restante dos slides. Ele faz com que os homens, o espiritismo, compreendam onde se encontram seus verdadeiros valores. Meus irmãos, repetindo mais uma vez, nós somos seres espirituais. Onde estão os nossos valores? Aquela frustração, eu queria tanto ter, lutei tanto para ter, agora eu tenho, mas o resultado não me satisfaz. Não é assim? Aquele cheirinho do carro novo. Tem até spray para cheiro de carro novo, para quem quiser renovar a emoção. Passa, e aí vem o carro que você lavava todo dia, lava uma vez por semana, passa a cada 15 dias, daqui a pouco uma vez por mês. Está muito bom. Vai perdendo valor, porque não alimentou. Nós somos seres espirituais. Naquela passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, do poço de Jacó, na cidade de Sicar, o Cristo olha para aquela mulher, pede água, ela questiona por que está pedindo água. Ela é samaritana, ele é judeu. Naqueles dias, uma mulher samaritana, uma mulher fora de casa, não podia falar com um homem se não fosse o pai ou o marido. E era Jesus, um judeu. E na conversa ela diz assim, ele diz: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, e rios de água vivas fluiriam de dentro de você, para matar aquela sede que o rei Davi dizia: minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Nossa alma está sedenta de Deus, sedenta do espiritualismo, das questões da divindade. E quantas vezes ainda estamos tentando alimentar e matar com a matéria? Vamos nos frustrar de novo. Vamos frustrar outra vez, porque não conseguimos. Para matar a sede, a matéria, para matar a sede da alma, é como você serviu uma laranja geladinha. Ameniza, não ameniza a sede? Mas daqui a pouco, inevitavelmente, seres imortais, precisaremos da água pura, que é o amor, a água do Evangelho, a água que o Cristo veio trazer para a gente. Seres espirituais, sigamos então, porque o relógio está obsidiado. Olha como é que ele está correndo, meu Deus do céu. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Chico Xavier, né? Uma das frases que ele deixou para a gente: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, eu, você, os desencarnados presentes aqui, qualquer um, podemos começar agora e fazer um fim, um novo fim. Nossas mãos, segue, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo vai sanar a questão do materialismo, porque é um movimento de fraternidade. Ele vai nos mostrar efetivamente que somos irmãos uns dos outros. Meus irmãos, todos nós fazemos o Pai Nosso, ou fizemos alguma vez na vida, e quando fazemos o Pai Nosso, fazemos nas entrelinhas uma declaração. Quando chamamos Deus de Pai, estamos dizendo que somos irmãos uns dos outros. Será que temos entendido isso? O dia que compreendermos isso, as pessoas não vão passar mais fome. Por isso que na nova era, por isso que no mundo de regeneração não haverá mais miséria, porque nós vamos compreender que muito dos que nos sobra e vai para o lixo
poderia alimentar as pessoas. Recentemente eu vi uma pesquisa que falava dos dois grandes problemas da civilização terráquea: lixo e fome. E aí, na pesquisa, relatava que 1/3 do lixo é comida. Mataria quase que a fome de todo mundo que estava com fome. O que está faltando? Talvez a iniciativa pessoal para migrar para o coletivo de tomarmos ações, como tem acontecendo, já está acontecendo em São Paulo, no Rio, comunidades e entidades que conseguem diminuir o lixo e reaproveitá-los de forma muito mais adequada. Mas enfim, seguindo e fazendo um paralelo ali, o capítulo 18 do livro A Gênesis, ainda Allan Kardec, item 17, ele fala assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, completa dizendo que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Vejam só, queridos, a motivação para transformar o mundo precisa começar em mim, de olhar para o outro e entendê-lo como irmão. Eu não preciso olhar o todo, eu só posso olhar para mim, eu só posso mudar a mim mesmo. Não dá para mudar os outros, nem o sistema ainda, mas nós vamos com certeza, mudando a gente, mudar o sistema. Vejam, então a gente estende as mãos, a proposta se torna pessoal e viável. Eu posso mudar meus conceitos, eu posso me mudar. O Espiritismo contribui profundamente com isso. Eu posso rever a minha história e mudar a minha maneira de comportar agora, com exercício, com sacrifício, com esforço, como diz Allan Kardec. E aí eu me lembrei uma fala da internet, de um autor desconhecido. Se alguém souber o autor, pode me dizer que é o Otelo Slide. Quando todos os homens derem-se as mãos, não haverão mais aqueles que possam empunhar as armas. Não é interessante isso? O dia que a gente entender que aquele que vai do meu lado é meu irmão, numa condição diferente, não melhor, não inferior, não superior, às vezes diferente por conta de seus próprios investimentos. Cantamos uma música lá atrás agora, dizendo que a vida é uma colheita. Nós semeamos e colhemos aquilo que semeamos, não é? Então, por exemplo, se hoje, meu querido, eu estou numa posição financeira melhor do que alguns companheiros, isso não me faz melhor como pessoa. Pelo contrário, me faz mais responsável. Aquele que mais tem para dividir. Aquele que mais sabe para ensinar. Paulo de Tarso, quando fala do homem de bem, que lá no Velho Testamento, Novo Testamento, ele vai chamar de nova criatura, ele vai dizer que a nova criatura é aquele homem que antes roubava, agora não rouba mais. Antes ele trabalha para ter com o que repartir. Olha que impressionante. Então o trabalho, o fruto do nosso trabalho, as aquisições que Deus nos permitiu nessa encarnação, uma prova, e uma imensa prova, é para a gente experienciar a possibilidade de fazer a caridade. Meus irmãos, se o nosso patrimônio intelectual ou financeiro não se transformar em instrumento de permuta de amor, nós temos que questionar a prova da riqueza ou a prova da pobreza. Mas sigamos então, fazendo a mesma ligação. Estão me acompanhando o mesmo raciocínio? Estou falando muito rápido? É o relógio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 8, diz assim: a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seres, todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Veja então que quando nós soubermos administrar os bens materiais, movidos pelas leis de justiça, de caridade, de amor, não faltará nada para ninguém. Eu estava lendo agora lá atrás uma plaquinha, está lá um cartaz, a mesma informação no livro A Gênesis, a mesma fala de Allan Kardec. Vamos lá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Guardem o necessário,
Guarda que eu vou voltar nele daqui a pouco. Completa então, segue os benfeitores. O rico então considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se ele a espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Agora, se entretanto comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se os amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Lembra daquela passagem de Jesus contando uma parábola? Ele dizia assim: um certo homem plantou e naquela oportunidade colheu em abundância. Colheu tanto que ele chegou a raciocinar assim: vou derrubar os meus celeiros antigos, vou derrubar os celeiros, vou construir novos, e na linguagem atual mais modernos, né? Vou colocar tudo em estoque e vou dizer para minha alma: alma, tens em depósitos bens para muitos anos, folga, aproveita, relaxa. E diz naquela parábola que naquela mesma noite aquele homem ouviu uma voz lhe dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem serás? Precisamos preparar também os valores espirituais, investir capital de fundo emocional e espiritual para a aquisição desses valores, porque somos seres espirituais. Completa então para fechar essa parte. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis. Acumulai no céu, onde são eternos, são eternos. E em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma ou outra não estiver no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Veja então que se nós começarmos a fazer a nossa parte, meus irmãos, sem exagero, nós podemos mudar o mundo, começando a mudar o nosso mundo e o mundo de alguns que estão à nossa volta, tendo um comportamento mais assertivo, dentro da proposta do Evangelho, rediviva pelo Espiritismo. Então, como é que deve ser o meu consumo? Como é que deve ser o meu cuidado com a natureza? Como é que eu tenho usado os bens materiais que Deus me deu por empréstimo? Será que o consumismo tem ainda, de certa forma, me feito avançar na direção contrária da proposta evangélica? É esse o questionamento. Mas sigamos então, Livro dos Espíritos, questão 798. Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Tinha essa ideia da época de Allan Kardec, porque os primeiros a se interessarem foram os intelectuais. Perceberam que havia por detrás daqueles escritos algo muito mais profundo. E Kardec pergunta: vai ficar retido a um grupo então? Olha o que responde os benfeitores: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, porque está e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Meus irmãos, o Espiritismo como ciência, e isso aqui, essa questão em 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, já está dizendo lá, chegou o tempo chegou para a doutrina ocupar espaço dos conhecimentos humanos, porque é da natureza. Meus irmãos, não dá para entender as filosofias que nós criamos no passado sem esse conhecimento espírita. Só foi equívoco, a começar pelas questões materiais. A gente achava que o planeta era quadrado, era ovalado igual um biscoito. A gente achava que se a embarcação afastasse muito, caía. A gente pensava que o céu era uma abóbada de cristal e as estrelas estavam penduradas, que a Terra era o único planeta com vida. Continuamos pensando bobagem até hoje. A Terra é um planetinha com vida. São milhões e milhões de planetas, bilhões e bilhões de planetas. Esse projeto que a NASA, os Estados Unidos, fez com a União Soviética, esse telescópio Hubble, quase 20 anos que ele está no espaço. Ele, na verdade, ele é uma máquina
de fotografar. Ele é uma câmera fotográfica e uma máquina de transmissão de dados. Nesses 20 anos, ele já fotografou, meus irmãos, 20 bilhões de galáxias. 20 bilhões de galáxias iguais às nossas. Perdão, 20 milhões de galáxias iguais às nossas, cheia de sóis e de planetas. E fica a gente achando que a Terra é o único planeta. A gente, sem o Espiritismo, que vai dizer para a gente que há vida em outros mundos, continuamos errando. Um outro exemplo, a questão da mediunidade, sempre existiu. E a gente criou mitos, a gente criou fantasias para explicar. Veio o Espiritismo como ciência mostrar a realidade da vida pós-morte, das comunicações entre os dois planos. Recentemente nós fomos a Pedro Leopoldo conhecer até a Chico Xavier. Eu e minha esposa estavam de férias, nós fomos lá e nas conversas descobrimos lá um documentário onde Marlene Nobre, junto com uma equipe, conseguiram recolher e fazer um arquivo com 20 mil daquelas cartas que Chico Xavier psicografava para as mães. 20 mil, só conseguiu 20 mil, né? De tantos que ele fez. E aí, na verificação das cartas, na pesquisa, 52,5% das cartas, a caligrafia e a assinatura é do morto. Como é que pode ser isso? Ser uma mentira, uma falsidade? Eles, na integralidade, as cartas diziam fatos que só os dois sabiam. Então, a ciência do Espiritismo vem mostrar isso, através da comunicação entre os dois mundos. Vem falar da reencarnação, meus irmãos. Sem reencarnação, Deus não é justo. Sem encarnação, Deus não pode ser justo. Então, Deus cria duas pessoas, dois espíritos. Um nasce numa zona de risco do Rio de Janeiro, numa comunidade. Cresce aprendendo a idolatrar o traficante. Inevitavelmente entra para o tráfico. Morre numa briga com a polícia. Vai para o inferno. Olha que resumo miserável e que Deus injusto é esse. Se você for para a escola, nós podemos ir para a escola, tiver uma família estruturada, tiver uma oportunidade de arrumar um emprego, aí eu vou para o céu. Não tá, tem uma coisa errada. Sem as reencarnações, sem a ideia clara da lei de encarnação, não há justiça. Veja bem então, esses conhecimentos, meus irmãos, vão chegar para as outras religiões, né? Levaria Leon Denis, no livro Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo, na questão 142, Leon Denis pergunta a ele mesmo, e claro, ele mesmo responde: então o Espiritismo é religião do futuro? E ele responde: não, ele é antes de tudo o futuro das religiões. Os seus companheiros conhecem aqui a igreja cristã Maranata. Conhecemos, né? Perto de casa tem alguma. Lá eles fazem reunião mediúnica. Só que lá quem dá passividade é o pastor e o espírito comunicante é o Espírito Santo, que é o mentor da casa. É uma reunião mediúnica. Aplicam passe no final. Alguém já foi lá? Aplicam passe. Nós vamos ver em pouquíssimo tempo. Pode cobrar de mim depois, está gravando. Pastores pregando nos seus púlpitos a reencarnação. E não está demorando não, porque a lógica, estão encarnando os missionários nas igrejas evangélicas para fazer essa transição. A gente abre, por exemplo, atendimento fraterno. Os evangélicos estão indo buscar ajuda na casa espírita, na semana espírita de Iguaçuí, interior do Espírito Santo. Domingo acabou a missa na igreja católica, a missa, claro. O padre, meus irmãos, vamos nos lembrar que essa semana é a semana espírita de Iguaçuí, convidando as pessoas a irem na casa espírita. Vamos acabar com essas fronteiras, meus irmãos, vamos acabar, porque um dia eles vão entender que o que nós pregamos é lei da natureza. Um dia eles vão compreender, e está chegando, está acontecendo. Aqueles radicais estão diminuindo, a gente percebe isso, já aceitam. Eu me lembro de uma companheira minha, uma amiga nossa, casada com um amigo meu. Ela é aquela religiosa, aquela cristã evangélica, sabe, muito evangélica.
Quando ela descobriu a minha amizade com o marido dela, ela perguntou para ele assim: como é que pode? Como é que ele é espírita, ele é tão bom? Como é que ele pode ser espírita? Ela não entendia, porque ouviu a vida toda, como eu ouvi, fui evangélico 2 vezes, que o espiritismo é coisa do diabo. Mentira! Não é de Jesus. E mais aprofundado ainda, eles vão entender isso. Um dia, as propostas espíritas, a igreja vai ser a mesma. Vai ter a missa normal e vai pregar o evangelho de Jesus como ele é realmente. Vai falar de reencarnação, de vida futura, vai entender tudo, está tudo explicado. Vamos seguir por causa do relógio. Na conclusão do Livro dos Espíritos, item 6, fala assim: que interesse, Kardec falando dos opositores, que interesse aos demais haveria em obstar-se à proposta das ideias espíritas? Eles vão chegar a essa conclusão. É exato que ela se ergue contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Não se é certo, mas se é certo que desses abusos há quem aproveite, a coletividade comum humana eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias. Vejam, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter os abusos, nós, sociedade, estamos despertando para uma realidade, não aceitamos mais. Tem questões que não são mais aceitas. Segue, completa o companheiro. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência, marquem isso, os homens se tornam melhores uns para com os outros, olha só, com menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então vejam só, menos ávidos pelas coisas materiais. O Espiritismo vem contribuir para que a gente seja menos materialista, que a gente seja menos consumista, que a gente seja menos egoísta. Então, resolvendo a questão pessoal, numa introspecção honesta comigo mesmo, uma análise de mim mesmo, sem influência do outro, eu entendo o meu lado sombra, que faz parte de mim e não me torna inferior ao outro, mas me convida a um trabalho de autoiluminação. Eu começo a tentar ter atitudes contrárias, corretivas, e eu me melhorando, a humanidade melhorará. Se um dia todos nós teremos essa consciência. Hoje na Terra são 2,3 bilhões de pessoas cristãs, sem falar das religiões orientais e indianas, que pregam também o amor. Caminhamos na mesma direção, a direção do amor. Mas para que isso seja intensificado, meus irmãos, precisa começar em mim. Então o Espiritismo vem para combater o egoísmo, e ele faz um caminho de volta. Ele nos propõe, sendo menos egoísta, a gente buscar o equilíbrio. A proposta é equilíbrio. Então eu pedi para vocês guardarem aquela palavra necessário, está aqui, questão 922, Kardec pergunta sobre felicidade, o assunto que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ser feliz, é a nossa meta, está na natureza, está em nós. A Kardec pergunta aos benfeitores: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha a pergunta inteligentíssima de Allan Kardec. Agora a resposta dos benfeitores. Com relação à vida material, posse do necessário, respeitando o necessário para cada um. Para alguns de nós, é real a necessidade de ter 2 carros na garagem. Para outros, não é necessário mais ter um carro, não é? E diz mais, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então eu não preciso, para ter felicidade, ter o básico e ter consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Eu ter feito o que eu podia fazer. Acertei tudo? Não, mas eu fiz o meu melhor, pronto. E fé no futuro? Meus irmãos, não há doutrina mais que visualiza o futuro melhor para a Terra do que nós espíritos. Nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, estão aguardando a guerra final de Gog e Magog, numa interpretação equivocada do Apocalipse de João. Não vai ter guerra entre Deus e o diabo.
até porque o diabo não existe. A guerra de Deus e o diabo está acontecendo agora dentro de mim, dentro de você. A guerra é a mesma. As minhas más índoles, os meus desejos perversos, a minha inclinação para o mal, e do outro lado o convite de Jesus amoroso para a luz. A luta é essa. O diabo vai ser derrotado. Eles têm razão de alguma forma, porque nós nascemos para ter luz e para ser luz e para sermos felizes. Então, seguindo, ele fala de posse do necessário. E, queridos, a gente pergunta: o que é necessário? É algo essencial, indispensável. Não dá para não levar. Não dá para não levar. E aí a gente pergunta: o que é esse essencial para mim? O que tem sido essencial na minha vida? O que para mim é de fato importante? E eu queria convidar você para fazer uma reflexão. Vou fazer isso em 3 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Vamos lá, você foi ao médico. É só uma reflexão. E aí você chegou lá, o médico está com um diagnóstico dos seus exames e diz para você que você só tem mais 5 dias de vida. O seu caso é muito grave, está aqui, você vai morrer em 5 dias. O que você faria nesses 5 dias? O que você faria? A quem? O que você faria? A quem você pediria perdão? Pediria perdão a alguém? Faz uma reflexão rápida. A quem está faltando a atitude de pedir perdão, companheiros? A gente vai deixando para trás, vai protelando, né? Sabe que está errado, mas o orgulho e o egoísmo alimentam, e a gente bota a culpa no outro, é por conta dele, ele começou. A quem você queria rever para matar as saudades? Né? A gente hoje está só falando pelo aquele aparelhinho miserável, é só tic, 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 barulhinho, não vê mais a expressão da pessoa. Ontem um amigo meu fez uma pergunta pelo WhatsApp, eu não soube responder, e não era uma pergunta. Pergunta nem tem mais interrogação, né? Você tem que interpretar. Na conversa é pergunta. Eu confundi, não tem essa prática. Meus irmãos, aqui a gente queria rever. Quantos amigos têm ficado pelo caminho por conta da vida corrida para garantir o futuro? Que futuro? A gente nem sabe se ele existe. Toquinho e Vinícius, naquela canção Aquarela, não vou cantar porque eu não sei cantar, mas ele diz assim: o futuro é uma espaçonave que a gente tenta pilotar. Ela vem sem tempo, ele vem sem tempo e sem piedade. Não tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Estou preocupado com o que no futuro? Quais são os meus valores, meu irmão? Eu conversaria com Deus nesses 5 dias? Me acertaria com Deus: Senhor, olha só, não foi bem assim. A quem eu daria um abraço? Pensa aí. A quem eu diria eu te amo? Que comida eu comeria nesses 5 dias, né? Vou morrer, agora eu posso. Vou comer aquele torresmo. Vou comer o torresmo, né? Mas aí, meu irmão, o telefone toca. E é a secretária do médico, cheia de dificuldade para te falar que o exame não era seu. O exame não era o seu. Que de fato, meus companheiros, é importante para mim? Que de fato é mais importante para mim? A quem eu vou fazer? A quem eu posso sair daqui e pedir desculpas? A quem eu vou rever? Por que não começar a estreitar minha relação com Deus? A quem? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Para terminar então, para abrir para a pergunta, perguntado ao Dalai Lama, todo mundo conhece? Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele diz assim, e ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Que despertar, né? Então está aqui, companheiros, o consumismo, para a gente começar a recuperar, para vivenciar novos valores. Primeira coisa a fazer, eu tenho que, como diz João, capítulo 8, versículo 32, palavra de Jesus, ele diz assim:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Investir no conhecimento. Por isso o Espírito de verdade dizia: espíritos, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo, porque o conhecimento de mim mesmo e de onde eu vivo, do que eu aprendi, do meu sistema de crenças, me faz controlar e viver melhor. Então a primeira coisa a fazer é levantar a plaquinha do pare, que nosso carrinho desenfreado, nos aprisionando, derrubou. Depois é a gente frear o carrinho. É consumismo freado, é consumismo pensado. É a gente sair do carrinho e pensar no consumo feliz, pensar num consumidor feliz, que existe, porque pensa antes de comprar, analisa se precisa, pensa se através do seu consumo, quem ele pode de fato beneficiar, e mais que isso, e mais profundamente, ele traz Jesus para suas economias e para o seu orçamento. Jesus tem que estar no nosso planejamento. Ele disse certa vez, para terminar, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 5, finalzinho, parte B: sem mim nada podeis fazer. Até quando, meus irmãos, vamos tentar deixar Jesus de lado, né? Até quando? Para fazer da nossa maneira e cometer de novo os mesmos equívocos. Muita paz, meus irmãos. Obrigado. E a gente agora abre para algumas perguntas, algumas reflexões. Coloca no microfone. Ah, tá. Fica em pé ali também. Gente, se não tiver pergunta, eu perco meu emprego, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia a todos. A palestra foi excelente. Eu estou pegando só uma coisa aqui na minha cabeça. Graças a Deus. Não tem nada de verdade no que você disse. Acho que só uma questão que talvez a gente tenha que ter atenção é que, assim, da mesma maneira que nós temos o Espiritismo, busca o conhecimento espiritual e até a ciência para a gente procurar entender nosso psiquismo, nossas estruturas mentais e tal, para melhorar, assim também o capitalismo também faz. Né? Então a propaganda hoje ela é fruto de um estudo científico de como criar um desejo interno dentro de uma partezinha do nosso cérebro, né? Vamos falar um termo técnico aí, e estimula você a ter um ganho imediato de alguma coisa que você passa a consumir de uma forma muito absurda. Se a gente procurar um pouquinho na história, a gente vê que assim, ninguém usava pasta de dente, né? Começa lá, né? Ninguém nos Estados Unidos usava pasta de dente, não era necessário, mas um dia alguém foi falar que o sorriso que era o sorriso de comida, que era chamariz, e a partir daí todo mundo passou a usar pasta de dente. Mas enfim, o negócio é tão minucioso que hoje, se o cara tiver um mal de Alzheimer, né, ele esquece todas as questões, essa parte do psiquismo dele consegue guardar algumas coisas que ele fazia repetidamente no passado. Então, é o mesmo mecanismo que você pode fazer uma pessoa que mal de Alzheimer, liga para ela, voltar para casa sem você ter os problemas de dia a dia, é o mesmo que se usa na propaganda para fazer você consumir. Então, você é o mesmo espaço. O tal espiritismo usa o mesmo espaço, né? A nossa, a doutrina, isso que eu cheguei na mão, os defeitos que tem ali, os estudos estão indo por essa linha. Está dentro do nosso espaço psíquico, dentro da nossa estrutura física cerebral, colocar essa semente que foi, na verdade, implementar em outras questões como você veio colocou aí. Eu quis só fazer um comentário para a gente achar assim. Perfeito. Não é só que a gente sai consumindo, é que existe uma máquina, como você disse, um sistema, uma estrutura que pensa cientificamente para fazer com que você consuma. Então nós também temos que entender que a mesma máquina, como está no Alzheimer, que serve para a pessoa fazer bem, nós podemos reverter o nosso valor. Acho que isso é só quiser jogar um comentário assim. Muito bom. Perguntar para você também, na verdade,
Excelente a contribuição do companheiro, né? Excelente contribuição. Bom dia, parabéns pela palestra. Isso é um fato verídico, né? Em 2010, teve uma excursão, um grupo de pessoas de São Paulo para a Índia, e na época, Saibaba, um grupo indiano, ele ainda era vivo, né? Ele estava bem debilitado, estava com 84 anos, ele morreu em 2011, e essa excursão incluía visitar o templo, o local onde ele morava. E ele raramente, nessa ocasião, ele saía em público e atendia as pessoas. A pessoa ia para lá, mas não sabia se ia vê-lo ou não. Poderia ser ele chegar espontaneamente e aparecer. Nesse dia, tinha uma High Society, uma socialite, né, de São Paulo, que estava nessa excursão. E nesse dia ele apareceu. Quando ele aparecia, ele atendia algumas pessoas, aparecia no meio das pessoas, ele materializava cinzas de incenso, fazia algumas coisas assim e tal. Aí quando ele chegou para essa senhora, ele perguntou: tudo bem? Ela, tudo bem. Por que você veio? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Ela falou: eu quero paz. Aí ele virou para ela e falou bem assim: o dia que você tirar o eu e o quero, você vai ter paz. Tem tudo a ver com o que você estava falando agora. Eu trabalho, a minha formação é marketing. Eu quero só corroborar o que o colega falou. O Philip Kotler, que é o pai, o papa do marketing no mundo, né? Eu lembro que na minha primeira aula do curso de pós-graduação, o professor ele fez uma citação. Ele perguntou para a gente assim: por que o cachorro balança o rabo? Aí todo mundo, porque está feliz, porque não sei o que e tal. E ninguém falava exatamente, né? Aí ele falou: o cachorro balança o rabo porque o cachorro é mais inteligente do que o rabo. Porque se o rabo fosse mais inteligente do que o cachorro, o rabo que balançaria o cachorro. E isso quer dizer o seguinte: nós temos os nossos desejos e as nossas vontades, né? É você que domina a sua vontade ou é a sua vontade que te domina? E aí a gente começa a estudar justamente aulas, pesquisas de comportamento, estimulando desejos, para justamente trazer uma mensagem que vá atingir o quê? O ego, né? O sucesso, o poder, né? Na década de 80, todo mundo lembra das propagandas da Hollywood, né? Mostrava aquelas pessoas como Jezabel, Hollywood é o sucesso, né? Não sei se para quem é mais antigo aqui, e estimulando exatamente isso, o poder, né? E a gente sabe como espíritas que quando o poder ele entra por uma porta, o amor ele sai pela outra, né? E nós aqui nesse salão, nós estamos com os nossos filhos aqui nas salinhas, sendo evangelizados. E aí, voltando para o marketing, se você vai numa casa lá da região de Ribeirinha, lá do Amazonas, uma casa pobre, simples, não tem geladeira às vezes na casa, mas tem uma televisão, né? E aí está o poder, né? Nossos filhos assistem Discovery Kids, Clube, não sei o quê, e aí tem essas sessões do marketing, da boneca, do carrinho de controle remoto. E as crianças, a gente precisa de mostrar para as crianças o que eu quero, o que eu preciso, desde pequeno. Porque eles vão perder ao pai, à mãe, para adquirir aquele brinquedo que ele viu, porque o coleguinha da escola tem e ele não tem. Você acha que uma criança lá naquela região de Ribeirinha, que vê uma pessoa andando de patins, ela não tem o mesmo desejo que os nossos filhos que moram aqui em Vitória, que nós temos condições de andar com patins, e aí quando ele não tem condições de ter aquilo, ele vai ter que lidar com a frustração. E o marketing é pesado, esse estudo ele é muito forte. Então a gente tem que se atentar para isso também. A gente tem que abrir o olho e mostrar para as nossas crianças esses valores, para que eles não se percam. Obrigado. Gente, tem mais 5 minutinhos, alguém
fazer mais uma colocação. Essas foram importantes, muito importantes, né? Porque na verdade vendem o sentimento, vende a emoção. Vende a emoção. Bom dia. Eu fico pensando sobre o consumismo, porque eu tive situações completamente diferentes na minha criação. Meu pai era muito pouco consumidor e minha mãe era muito consumidora. Você fica assim, né? E tipo, você entra numa loja, a mãe fala, vamos levar um vestido, que não sei o quê. E eu sempre fui mais de afinidade, né? Assim, mais espelhada no meu pai. E a vendedora ficava assim, mas como que você está recusando o que sua mãe está te oferecendo? Aí tem aquela situação de que você, parece que você é errada, né? Aí eu falava, mas é porque eu não estou precisando, porque eu tenho um vestido. Não, mas então leva a bolsa. Eu falei, mas eu também não estou precisando da bolsa. Então fica aquela oferta que parece que se você fala um não, ou você rejeita, vamos assim dizer, uma oportunidade de possuir, parece que você é o estranho da situação. Então eu convivi muito com esse dilema e graças a Deus a minha mãe também reduziu muito o vício de perfumes que tinha que ter um para cada dia, sei lá, um negócio assim. Eu falo, gente, cheiro é um negócio tão característico para mim que quando eu gosto do cheiro, eu gosto de ter ele. E as pessoas quando passam assim, aquele é o cheiro, alguma coisa assim. Então assim, foi um trabalho que eu acho que hoje a gente tenta passar por Pedro e a gente fala isso muito tranquilamente, eu não tenho dinheiro para isso, né? Ah, mas é um pirulito, 10 centavos. Não, mas hoje eu não tenho dinheiro para isso. E ele fala assim, mas não tem dinheiro. E ele fala assim, tranquilo. E a gente percebe que enquanto a gente alimenta, não pode sair e passar na frente de uma padaria sem comprar um pirulito, picolé, são coisas muito pequenas, mas um dia ele pode ficar como não, né? Pode sofrer essa frustração e do jeito que a gente lida, às vezes não é frustração, né? Às vezes a gente tem esse peso de tipo, vai ficar decepcionado, não vai querer mais sair, não vai um monte de coisa, mas às vezes não é. E só para finalizar, eu vejo a minha concepção de consumismo ou do ter como distração. Eu acho que são várias oportunidades que a gente tem de não perceber o que a gente está fazendo aqui. E quanto mais a gente se apega a isso, tenho que ir no shopping, eu tenho que parar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a gente passa 98% do nosso dia pensando, a parte que a gente está acordada, né? A gente pensando em coisas que não são a essência do nosso existir, do que eu estou fazendo aqui. E quando eu não penso no que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo tudo errado. Porque a gente está aqui para alguma coisa. Alguém está pensando. A gente não está aqui desfilando nem exibindo roupa nova. A gente não está fazendo isso. A gente está aqui para aprender, para se melhorar. E enquanto eu me distraio, a gente brinca muito com os meninos da juventude. Enquanto eu não tenho um momento reflexivo, desculpa a expressão, de sentar para fazer as necessidades fisiológicas e tem que estar agarrado com o negócio para se atualizar no físico, não sei o quê, eu não tenho aquele momento de tranquilidade, no chuveiro, de pensar como foi meu dia, de estar no carro, em silêncio, de não ligar o som, de falar assim, como é que vai ser meu dia, de dar um dia por dia, vamos assim dizer, a gente perde esses pequenos momentos se distraindo ainda mais, se perdendo de realmente o que é essencial para a gente, né? Não digo não materialista, porque a gente estamos, né? Seres materiais, mas a gente precisa se distrair menos, eu acho. Verdade. Obrigado. Então, deu o horário, né? Eu queria só agradecer os companheiros aí pelo carinho, pelo convite da casa, e que a gente possa sair daqui para tentar levar essas reflexões para transformar em atitude. Porque senão vai ter sido só mais uma palestra, mais um conhecimento. O importante é sair daqui pensando na gente, repensando os comportamentos. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz para a gente.